Bom dia, querido. Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Como foi o feriado cumprido? Feriado longo aí com sua família. E aí, queimou aquele churrasquinho? Se abraçaram bastante? Disseram bastante, eu preciso de você? Espero que sim. Amém. Gostaria aqui de compartilhar com você uma palavra. Você que é amante da palavra de Deus. Talvez você disse, eu preciso ouvir Deus falar comigo. Eu preciso ouvir Deus falar comigo. Então tá. E tem mais, hein? Quando Deus fala, a palavra dele não volta vazia. Ela vai prosperar para aquilo que ela foi enviada. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Ah, mas falaram para mim uma vez que Deus tinha falado para mim, mas não se cumpriu. Porque eu sou pecador. Querido, se Deus falou, tá falado. Se você recebeu uma palavra, se foi Deus que falou, tá falado. Mateus capítulo 14, versículo de número 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Preste atenção que palavra. Jesus deu uma ordem para eles. E eles acatou essa ordem. Muito importante é você obedecer à vontade de Deus. Porque eu vou mostrar aqui dentro dessa palavra quais são as vantagens de você seguir uma direção que Deus mandou você ir. Foi por isso que Moisés disse, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir. Porque ele sabia que uma coisa que Deus não promoveu, ele não vai proteger. Então aqui era Deus, Jesus que estava promovendo eles. Jesus ordenou que eles entrassem no barco e fossem para outra banda enquanto ele despedia a multidão. Isso aconteceu depois da multiplicação de pães. Tipo, vai indo, né? Despediu eles para eles entrando, para eles irem na frente. Depois ele ia se virar. Eles nem pensavam para a cleca deles como depois Jesus chegaria aonde eles estavam. Nem passaria pela creca deles o que eles passariam a partir daquela noite. Ali era tarde. E Jesus, depois que ele despediu a multidão, ele não foi para onde eles foram. Mas ele subiu ao monte para orar à parte, para orar sozinho. E chegada a tarde, estava ali só. Mas só que o barco já estava no meio do mar. Eles já estavam no meio do mar. Já fazia algumas horas. E o barco estava açoitado no meio do mar pelas ondas. O vento era ao contrário. Já pensou você? Diz que segundo os historiadores, era de 7 a 8 metros as ondas no mar da Galileia. De 7 a 8 metros. Agora pensa bem. As ondas levantadas de 7 a 8 metros e o vento batendo jogava a água dentro do barco. O intuito deles
sempre foi a encher o barco de peixe, como o dia que Jesus mandou ele jogar a rede, mas não encheu o barco de água. Mas só que a Bíblia fala que na quarta vigília da noite dirigiu Jesus para eles caminhando por cima do mar. Quer dizer, se à tarde o barco já estava sendo açoitado pelas ondas, Jesus foi de encontro com até as 4 da manhã, Jesus foi ter com ele por cima do mar. Quer dizer que dá 10 horas mais ou menos. O barco deles estavam sendo açoitado à tardezinha e 4 horas da manhã Jesus foi ter com eles. Já tinha passado 10 horas que eles estavam sendo aterrorizados pelas altas ondas e pelo vento, pelo temporal. Que fria que Jesus nos colocou. Que fria. Às vezes nós estamos fazendo o que ele mandou, mas só que tem os seus méritos estar debaixo da vontade de Deus, mas não vai pensar que você não vai enfrentar problema, não vai pensar que você não vai sobreviver a momentos de dores, de aflição, não. Então Jesus, 4 horas da manhã, veio caminhando de encontro com eles, andando por cima da água. E os seus discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, né? Porque nunca tinha visto isso. Alguém andar por cima da água? Realmente, no tempo que nós estamos vivendo, diriam também que é um fantasma. Até porque eles estavam tendo uma experiência com Jesus. Nunca tinha visto esse milagre. Mas estariam vendo pela primeira vez e um imitaria ele e faria o mesmo. Isso é estar debaixo da vontade de Jesus. Ele disse que aquele que cresce nele, obras maiores ainda fariam. Você está entendendo? Jesus, porém, lhe falou: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima da água. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então aprendemos aqui algumas coisas. Que é diferente você obedecer a Deus, você andar debaixo de obediência. Você não vai ser isento de problemas, não. Você pode passar por um momento ao qual você vai ficar desempregado. Você pode passar por situações em um relacionamento familiar, conjugal, sim. Mas uma das coisas que eu aprendo aqui, na internet está desconectando, hein, querido? Uma das coisas que eu aprendo aqui, de obedecer à voz de Deus, é que nos momentos difíceis,
ele vai proteger o que ele promoveu. Se ele te disse isso, ele vai estar com você naquele momento, naquele caminho. Observe que quando ele tirou o povo de Israel do Egito, ele estava com aquele povo, embora eles começaram a desobedecer, e o que era para ser menos tempo se tornou 40 anos. Mas ele estava com eles, o sapato não envelhecia, a roupa não envelhecia, os pés não inchavam. O mar se abriu. Porque foi Deus que prometeu para eles. E Deus estava com eles o tempo inteiro. Embora eles faziam coisas desagradáveis, a qual aumentou a estadia dele ali no deserto. Não queira morar no deserto, passe apenas de passagem. Você está entendendo? E a Bíblia fala aqui que uma das coisas que eu aprendo aqui é assim, que como Jesus disse para eles passar para outro lado, eles estavam com problema para chegar ao seu destino. Aqui no fim, no 34, fala, e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. O que nós estamos vendo aqui é que Jesus protegeu o que ele promoveu. Jesus foi de encontro para proteger eles daquela tempestade e ajudar eles a atravessar. Cara, é muito louco isso, cara. É muito louco. Obedece para você ver o que acontece. Obedece para você ver o que vai acontecer. Quando você obedece, cara, se você for jogado dentro da cova do leão, o leão não vai ter fome. Se você for jogado dentro da fornalha, a tua roupa não vai nem ter cheiro de fumaça. Porque você está debaixo de uma ordem. Se você estiver debaixo de uma ordem, o próprio mar vai se abrir para você passar e depois vai fechar para te proteger dos seus inimigos. Se você anda debaixo de uma comunhão com Ele, qualquer coisa na sua mão vai virar arma. Vai virar arma. Se você anda debaixo de uma ordem dele, você vai ter estratégia de batalha, você vai ter estratégia de peleja, porque a Bíblia fala que o povo de Israel não conseguia perceber isso, que eles eram um povo circuncidado, que tinha aliança com o Deus vivo, e quem estava afrontando ele era um desaliançado. Que eles eram circuncidados, e quem estava afrontando eles era um incircunciso, era um que não era da aliança. E Davi, que andava debaixo da vontade de Deus, Davi, que adorava a Deus e Deus encontrou ele, teve uma estratégia de batalha e a arma dele foi uma pedra. Você está entendendo?
Então, uma das coisas que eu vejo aqui, que Jesus veio para proteger o que ele tinha promovido. Já fazia aí 10 horas que eles estavam sendo aterrorizados pelas altas ondas e a força do vento. Quando o que eu aprendo aqui? O que eu aprendo aqui quando você está debaixo da vontade de Deus? Você vai ouvir a voz dele. Quando você estiver debaixo da vontade de Deus, você vai ouvir a voz dele. A Bíblia fala que o povo de Israel começou a clamar. Quando viram que estavam diante do mar, quando viram que Faraó vinha a pique nos seus encalços, e eles estavam diante do mar, eles disseram, e agora? Começaram a clamar a Deus. E como eles estavam debaixo da vontade de Deus, ouviram a voz de Deus. Porque Deus falou com Moisés, por que clamam a mim? Deus respondeu, por que clamam? Diga ao povo que marche. Diga para eles que eu mandei eles marcharem. A Bíblia fala, queridos, que quando Abraão chegou na terra que Deus mandou ele ir, a terra estava cheia de cananeus, mas Deus apareceu lá e falou com ele lá. O inimigo estava lá, mas Deus também apareceu lá. Mas a Bíblia fala que quando ele desceu no Egito, Deus não falou mais com ele até que ele estava no Egito. Porque não foi lá que Deus mandou ele ir. Mas após voltar do Egito, Deus voltou a falar com ele. Você está entendendo? Então a Bíblia está nos ensinando para nós fazer um check-up na nossa fé, no nosso caminhar, no nosso deitar, no nosso levantar. Se os caminhos que estão trilhando é um propósito do nosso coração, porque a Bíblia que fala que há muito propósito no coração. E quando há propósito no coração, esses propósitos podem mostrar caminho que parece bom aos olhos, mas que não são de Deus, porque levam à morte. Mas a Bíblia fala que é o conselho do Senhor que vai permanecer. Quer dizer, o que pode acontecer? Eu posso trilhar um caminho que eu vou sofrer, vou colocar minha família em xeque e vou sofrer. Mas quando eu reconhecer que naquele caminho eu não estou ouvindo a voz de Deus, porque não foi por ali que Deus mandou eu ir, e eu retornar na vontade de Deus, então Deus vai voltar a falar comigo. Mas depois que eu sofri bastante, indo por um caminho que Deus não mandou. Voltando do Egito, Deus voltou a falar com ele. Mas depois, qual é que Faraó tinha tomado Sara como mulher? Deus livrou por causa que Sara era inocente. Então o que aprendo aqui é que quando pensaram que ele era um fantasma, ouvir a voz dele. Quando você está debaixo da vontade de Deus, Deus não te deixa confundido. Deus não te deixa confundido. Porque Jesus disse assim, ó, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Você pode ver que ele não disse assim, ó, tem bom ânimo, sou eu, Jesus, não temais. Não, não, não. Ele disse, sou eu, não temais, porque com certeza ele identificariam a voz de Jesus. É aquele que caminhava com eles, é aquele que eles caminhavam com eles, caminhando e Jesus fazendo milagre nas aldeias. Então não precisava falar o nome, porque eles conheciam a voz de Jesus. No momento mais difícil da sua vida, você vai conhecer a voz dele. Ele vai falar com você.
Depois de 10 horas Jesus veio, aí Pedro ainda afundou, aí chegaram no seu destino, entraram no barco, o vento parou. Mas 10 horas antes, eles estavam passando por turbulência. E Jesus não estava ali, Jesus estava no monte. Mas nada aconteceria com eles. Agora Jesus veio, entraram no barco, o vento aquietou, a tempestade aquietou, mas nas 10 horas anteriores que eles estavam sendo afligidos, estava entrando água no barco, mas porém não pereceu um fio de cabelo da cabeça deles. Jesus não estava ali, Jesus estava no monte, porém eles estavam ali cumprindo ordem do reino, ordem do céu. Então talvez você está perguntando, meus filhos, será que vai vir para a igreja? Vai. Você está servindo o céu? Eles não estão ainda lá. Mas na hora Jesus vai vir para eles e vai fazer um rebuliço. Você está sendo afligido, está tendo problema familiar, está tendo alguns transtornos financeiramente. Mas ele não vai deixar você perecer. Até ele quietar esse marasmo. Então Pedro, que Jesus era um laboratório para ele, ele usufruía de Jesus. Ele disse ao Senhor, permita-me ter contigo por cima da água. Agora o que eu aprendo aqui? Outra coisa, queridos. Debaixo da vontade de Deus eu recebo autoridade. Debaixo da vontade de Deus, querido, eu lembro quando eu aceitei Jesus. Estava ali, parado ali, de repente o olho daquele rapaz estava inchado, eu falava, vai desinchar. E conversando ali desapercebido, desinchou. Porque estava debaixo da vontade de Deus. Era inexperiente. Mas era simples. E acreditava, Deus cumpria. Teve uma vez que eu abusei da fé, expulsando o demônio, e depois comecei a expulsar, o demônio não saía mais e zombava de mim. Eu estava debaixo da vontade de Deus, mas como eu comecei abusar, aí não saía mais, o demônio começou a quebrar toda a casa. Aí Deus, para me ensinar, mandou pegar a menininha, filha do homem, de 4 anos. E pôr a mão nele e pedir que a mãe dela falasse, sai do meu pai, Satanás. E nisso o homem caiu liberto pro chão e foi liberto. Debaixo da vontade de Deus. Debaixo da vontade de Deus, coisa extraordinária acontece. Então eu penso que Pedro já estava cansado de ser aterrorizado pelas ondas e pelo vento. E ele disse, se é o Senhor, permita eu ter controle sobre aquilo que estava me afligindo. Você está com Deus, pede controle para Ele. Pede para caminhar por cima de algo que está tentando te fazer mal, que está tentando te colocar medo, que está tentando fazer você parar, que está tentando você ser um desistente, que está tentando fazer você olhar para trás. Fala, se é o Senhor, que eu vá para cima da vida com ousadia. E Jesus falou, vem, ele foi. Ele foi. Mas o duro da gente andar por cima das ondas do mar da vida, que a gente para de orar.
a gente para de jejuar, a gente para de estudar a Bíblia. Tá com dinheiro no bolso. Começou a ir todo dia na pizzaria, pegar lanche. Aí para de ir no monte. Aí para de orar. Porque tá tudo bem. Pedro saiu caminhando por cima da água e achou que bastava. Pensa que quando as coisas se acalmam, não é mais para orar, não é mais para ficar olhando para Jesus e de repente ele tirou o olho e afundou. Davi disse: meus olhos estão continuamente no Senhor. Em tempo difícil e em tempo da bonança. Então o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que debaixo da vontade de Deus, você vai encontrar com Ele quando os momentos difíceis vier. Você vai ouvir a voz dele e você vai receber a autoridade dele. Você vai receber a autoridade dele. E a maior experiência que você vai ter vai ser debaixo da vontade dele, fazendo a vontade dele. Em situação desconfortável. Porque as pessoas acham que está com Jesus, você não passa por situação desconfortável. Porque as pessoas, elas acham que servir a Deus é para suprir o medo, é para não passar por turbulência. Não. É para ter a vida eterna. É para ser salvo. É para não ser condenado, é para ser livre da condenação. Guarda esta palavra. Guarda esta palavra. O que Jesus promove, Ele protege. Olha para você e fala assim: tá difícil porque eu tô seguindo uma ordem. Tá difícil porque eu tô seguindo uma ordem. E fala assim: eu tô seguindo uma ordem. Essa ordem foi Ele que promoveu, então Ele vai me proteger. Ele vai me proteger. Em nome de Jesus. Deus abençoe.